Boa noite, bem-vindos ao Segundou. Como é que vocês estão? Deixa eu colocar o tema aqui. Boa noite, quem tá chegando agora, boa noite, bem-vindos ao Segundou, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Deixa eu colocar o tema aqui. Hoje eu vou falar sobre mansidão e confiança. Vou colocar confiança e mansidão. Peraí, confiança. Eu vou fazer especial véspera Dia das Mulheres, hein? Confiança e mansidão. Confiança e mansidão. Peraí, só um pouquinho. Quem tá chegando, boa noite, gente. Só tô escrevendo o tema aqui, confiança e mansidão. Deixa eu só fixar o comentário. Aê! Boa noite, gente. Todo mundo que está me acenando aqui, sejam muito bem-vindos. De onde que vocês estão falando? Conta pra mim. Quem entrou aqui? Michele, querida, entrou a Lia, Fernanda, Xará, Denise, Beatriz, Bento. É Bento o seu nome? Vocês estão falando de onde? Bem-vindos, gente. Aproveita aqui. Cláudia também chegando agora. Muito bem-vindas. Boa noite. Esse segundou, véspera do Dia da Mulher. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa missão, essa nossa missão de ser mulher. Eu quero falar um pouco sobre isso e trouxe dois temas que vocês vão ver como isso esbarra na nossa vida, no nosso cotidiano. E Alexandra, gostei, Alexandra, pronto, já registrei, já guardei, Alexandra, bem-vindos. Gente, faz um favorzinho pra mim. Oi, Georgia, boa noite, tudo bem? Bem-vindas, oiê. Gente, faz um favorzinho pra mim, olha, clica aqui nesse aviãozinho, já compartilha, transborda aí na vida de mais pessoas, para o Instagram já ir distribuindo, e também clica no coraçãozinho, ajuda a distribuir a live. Bem-vinda, Alexandra, bem-vinda. Gente, então é o seguinte, nós estamos vésperas do Dia da Mulher, né? Amanhã comemora-se, tem toda uma história para isso, né? Nádia chegando, boa noite, bem-vinda ao segundo. Deixa eu tomar uma água enquanto vocês colocam esse aviãozinho. Senão eu vou começar a engasgar aqui. Gente, chama pelo menos mais 5 amigas para vir para cá, que hoje vai ser incrível. Vocês vão ter, assim, muitos insights para a vida prática de vocês. Eu preparei algo bem prático para nós, mulheres, para a gente olhar algumas situações do nosso dia a dia e, assim, saber administrar melhor a nossa existência, de acordo com tudo que acontece, né? Porque a vida da gente não para, é um monte de coisa pra gente resolver. Chama mais pessoas aí e bora lá, vou falar um pouquinho, né? O Dia da Mulher, a gente já sabe, tem toda uma história, né? Tem todo um porquê desse dia, né? E hoje eu vou trazer para vocês, querida, a Flávia entrou aqui também, a Nádia tá falando boa noite, super, super, super bem-vindos. E eu vou bater um papinho com vocês, assim, sobre essa questão do ser mulher, né? Que hoje é tão complexo e a gente passa por vários questionamentos e vários caminhos de evolução em meio a tudo isso, né? Só que eu gosto muito de comparar a nossa vida. Antes, eu tô dando um minutinho aqui para ir aquecendo e o Instagram ir distribuindo aqui e vou entrar nesse tema do confiança e mansidão, vocês vão entender por quê. Mas eu vou fazer essa abertura agora em função do Dia da Mulher, né? Que é amanhã. Comemora-se amanhã, né? E isso, quem tá clicando aí no coraçãozinho, super ajuda a distribuir, gente, essa live para mais pessoas. Ah, Jorge, já compartilhei. Que bom, Jorge, obrigada. É bom porque daí a gente troca uma ideia aqui ao vivo, né? Vai ficar salva, mas ao vivo é outros 500, como dizem. Então, gente, bora lá. O Dia da Mulher, o que acontece? Oi, Rúbia, boa noite. Marcelo chegando aqui também, bem-vindos, bem-vindos. Gente, eu gosto muito de fazer uma correlação com a natureza, em tudo, né? Eu vejo muito Deus na criação, eu vejo mesmo. E
esses dias eu tava na porta da minha cozinha, que dá pra lavanderia, né? Perto da lavanderia. Oi, Rúbia, querida. Lindeza, eu tô contando uma história agora, do início, enquanto vocês compartilham aqui, vão apertando, eu vou entrar nesse tema de confiança e mansidão pro nosso dia a dia, porque duas coisinhas difíceis, né? Mulher é um ser que a gente tem confiança, mas algumas coisas quebram a nossa confiança, a gente passa a não ter confiança, e muitas vezes a gente quer ter mansidão, mas também as circunstâncias externas, ou seja, relacionamento ou filho, ou o que for, parece que tira a gente da mansidão, né? Então hoje eu vou abordar esses dois temas, trazer para vocês assim de uma forma super prática, para que vocês compreendam e saibam lidar com a vida de vocês, na família, com filho, trabalho, o que for, de uma maneira mais confiante e mais mansa. E vocês vão entender por que isso é importante. E eu comecei falando um pouquinho sobre o dia da mulher, que amanhã celebra, né? O Dia da Mulher, estaremos de parabéns aí, todas as mulheres, toda a ancestralidade que veio com tantas lutas, né? Com tantas vitórias, e até hoje, né? A gente sabe que existem muitas lutas aí pela frente. Mas eu quero trazer algo um pouco mais sutil, né? De percepção desse feminino, dessa energia feminina. Porque, olha só, eu tava falando sobre que eu estava na cozinha, né? Próximo entre a cozinha e a lavanderia, tem um batente de uma porta, assim, né? Da porta de correr, que é uma porta, mas tem um batente ali. E aí tinha tipo uma joaninha, mas não era uma joaninha. Eu não sei, que parece uma joaninha, mas não era uma joaninha. Bem pequenininha. E eu gosto muito de reparar, né? Porque eu amo a natureza. Eu acho ela, assim, de um capricho, assim, que eu fico, assim, encantada. Eu fico pensando assim, gente, quem tá entrando agora, super bem-vindos. Sandra, Sabrina, Laura, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Tô contando uma história aqui de início para entrar no tema, enquanto vocês compartilham aqui. E eu tava falando sobre esse insetinho, bem pequenininho, né? E aí eu reparei, porque eu gosto de reparar muito, e eu vi, assim, sabe, aquele capricho divino, que ele era, assim, gente, sem brincadeira, minúsculo. E ali tem, assim, ele era meio, tinha uma parte meio transparente, amarelinha, dele tinha bolinhas, assim, pinturinhas de pontinhos verdezinho com uma rodinha em volta, assim, sabe? Um contorno amarelinho. Mas um negócio assim, com a asinha super delicada, aquela coisa pintadinho, né? Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, mas como eu sempre olho, né? Não é só que eu olhei esse, mas tô contando agora, dessa semana. Eu falei, gente, mas é muito capricho de Deus, né? Muita minúcia, é muito detalhe, né? Gente, não é, como eu sempre falo, não é um tipo de peixe só, né? Podia ter um peixe amarelinho com azul, pronto, já seria lindo, maravilhoso. Não, né? 500 milhões de tipos de peixe. Depois você olha, podia ser um modelo de folha de árvore. Não, é uma recortadinha, não sei de que jeito, uma recortadinha, não sei de que jeito. Eu falo, até o brinco, né, que eu queria conhecer a tesourinha de Deus. Porque quando eu olho as folhas das árvores, eu fico encantada de ver como é que consegue esses recortes, né? E tudo isso já tá dentro de uma semente. Então aí eu fico assim, né, com essa sensibilidade. E por que eu tô falando tudo isso? E o que tudo isso tem a ver com mulher, né? Porque eu fico pensando assim, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus fez, né, nos fez homens e mulheres para que a sua obra continuasse, nascessem outros filhos de Deus, né? Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós somos mulheres, assim como os homens são imagem e semelhança de Deus e são homens, nós temos nessa imagem e semelhança de Deus muitas questões em comum, né? Nós somos imagem e semelhança. E quando a gente pensa isso, a gente pensa meio que igual para tudo. Quando a gente fala imagem e semelhança, nós pensamos em aspectos espirituais, lógico, né? Nós somos filhos amados lá do Criador, do Pai, e aí homens e mulheres somos todos iguais, filhos iguais, mas diferentes na nossa unicidade. Só que eu quero trazer hoje dessa energia feminina porque eu vejo assim,
O sol que queima é diferente da brisa, é diferente da lua, né? É diferente, tem um inseto cheinho de detalhes. E ao mesmo tempo tem um animal gigantesco, né? Tem um hipopótamo. Então, assim, essa natureza ela é muito rica, muito diversificada. Ela é uma natureza que nos diz muita coisa. E aí, trazendo para essa energia feminina, eu fico pensando assim, quais características divinas nós, mulheres, temos? Porque nós somos muito criativas, né? Nós geramos vida, nós somos criativas em tudo, nós temos uma criatividade muito grande, seja para contornar um problema, seja para arrumar uma mesa, seja para receber as amigas, seja para dar um jeito na hora do rush. Ai, tô montando a lancheira, não tem lanche, o que eu vou fazer, A gente tem uma criatividade, o tempo inteiro a gente cria, e a gente gera vida, e depois a gente ajuda outras mulheres, então a gente tem essa questão criativa, né? Porque Deus é muito criativo. Então eu fico pensando, tem várias características divinas, porque Deus ele é criativo, né? Ele é um Deus de detalhes, né? Já viu como a mulher gosta de detalhes? Nós gostamos de detalhes, né? Pode ser desde um acessório, desde um negocinho, a gente vai numa loja, né? Vai numa feirinha, vai no negócio, tá lá, vai numa viagem, vai lá, vê as miudezas, vê as lembrancinhas, vê não sei o que, a gente gosta de detalhes, né? Eu fico pensando, tá vendo? Tem muitas características, se a gente for levantar, que são divinas, que ele é detalhista, né? Ele tem essa questão sutil, né? Como um aroma de uma flor, é uma coisa muito sutil, uma rosa ter um aroma, né? É de uma sutileza, como que naquela vida que nasceu exala um perfume. Isso é muito sutil. E a mulher, ela tem essa sutileza também. Ela tem como se conectar com muitas questões da natureza, nessa energia feminina, nessa questão de compreensão que isso tudo tem um valor muito grande, senão nem existiria, né? Se não fosse importante o detalhe não existiria na criação. Se não fosse importante a noite, a lua, a brisa, o parar, o aquietar, né? O recolher, porque a noite é recolhimento, né? O dia é expansão. Então, olha quantas coisas a gente pode pensar como seres, né, de energia feminina, que a gente possa olhar para a criação divina e pensar assim, nossa, realmente, por que Deus é assim, né? Porque então isso existe e é preciso que seja, tem um valor, né? Uma rosa que exala um aroma, ela precisou na criação, é sabedoria dele. Então tudo que há é sábio. Se a gente começar a conectar o nosso ser com a natureza, nós vamos começar a perceber assim, o que eu gosto, o que eu vejo, o que me encanta, né? Eu acho que isso existe em nós, como seres femininos, e nós precisamos dar mais potência para isso, porque isso tem força. A gente acha que não, a gente acha que é fraco, a gente acha que é menos, a gente acha que não tem valor, porque muitas vezes não é valorizado, ou é massacrado, ou dentro de uma sociedade que é mais do patriarcado, traz essa questão de não valorização de alguns aspectos, né? E aí a gente começa a se descaracterizar, porque a gente acha que precisamos ser a maneira masculina de ser. E a gente muitas vezes se perde e perde a nossa potência, porque a nossa força está justamente naquilo que nós já temos como uma identidade muito forte. Só que a gente não descobre, às vezes, isso ao longo da vida, porque nós estamos inseridos em contextos culturais. Então isso é só para ficar uma reflexão aqui de início, porque eu vou entrar nesse tema sobre confiança. Confiança e mansidão, né? E eu vou falar sobre a confiança, eu acho que é bem interessante esse tema da confiança, eu vou falar por quê. Até separei uns tópicos aqui para trazer para vocês. Eu não sei se vocês lembram, agora eu vou falar de uma mulher muito conhecida, famosa, linda, maravilhosa, que chegou no topo do sucesso do mundo,
reconhecida e brasileira, Gisele Bündchen, né? Então, olha só que mulher, né? Chegou linda, maravilhosa, sucesso, desenvolveu tudo que ela queria na vida dela, sofria bullying, superou, foi lá, fez e aconteceu. E uma vez ela estava fazendo um desfile há muito tempo atrás e, se não me engano, um salto do desfile na Europa, desses desfiles super famosos, quebrou no meio da passarela, né? E ela estava andando, não sei se vocês vão lembrar disso, mas existe uma cena de um desfile dela onde esse salto quebra, quer dizer, um baita imprevisto. Ela tá lá no seu desfile extraordinário, num desfile assim magnífico, né? Milhões ali girando em torno disso, e de repente ela, que era a sumidade, né? Da moda, tem um sapato que quebra, um pé só. E o que ela fez na hora? Ela não perdeu a estrutura, ela não perdeu nada, né? Ela continuou desfilando com o pé descalço, pegou o sapato e sai andando e desfila muito bem e foi aplaudida. Numa serenidade, numa confiança, numa postura para o imprevisto, assim. Imagina que ali tá sendo televisionado para o mundo todo, tá sendo filmado todas as pessoas mais importantes, tudo ali na frente dela, e ela sendo vista, né, exposta, todo mundo com o holofote em cima dela. E ela passar por isso e sair de uma maneira assim, plena. Isso diz muito sobre confiança. Muito sobre confiança. E é isso que eu quero falar com vocês. Porque quantas vezes, né, a gente passa por situações que são inesperadas. Situações que a gente não previa. Situações que a gente acha que vai acontecer de uma forma e acontece de outra. E como será que a gente reage? Será que a gente reage com confiança? Ou será que ali já quebra a nossa confiança, nós já vamos no chão? A gente não sabe mais agir, nós não temos mais repertório, nós não sabemos mais fazer isso. E isso que eu quero ajudar vocês hoje a enfrentarem situações daqui para frente e saberem agir, assim como a Gisele Bündchen fez, de sair do extraordinário e saber como que eu me viro numa situação onde o imprevisto acontece. Seja em casa, seja no trabalho, seja numa situação social, onde for, né? Que você se vê exposta e de repente você precisa reagir, precisa agir e não sabe como fazer. Então, é muito interessante porque esse baque, né, que ela levou lá do salto, muitas vezes acontece na vida da gente no nosso cotidiano. Né? No nosso cotidiano, você estava preparada para um trabalho, ou preparada para uma entrevista, ou preparado para alguma coisa que você estava com uma expectativa, que tudo ia dar certo, tá tudo ali, uma viagem, né? Às vezes tá até em família. E aí? E o que acontece? Por isso que eu trouxe confiança e mansidão, vocês vão entender por quê, tá? Sem a mansidão também a gente não consegue ter essa confiança. Então, por isso que eu quero trazer um tópico, depois o outro, e ajudar vocês, assim, a colocar isso na prática da vida de vocês, porque vai ajudar muito. Então, o que acontece? A gente tem que, quando acontece isso, o que a Gisele Bündchen fez? Ela voltou ao simples. Na hora, ela conectou o quê? O andar descalço, né? Eu vou andar descalço. Pronto. Não tem problema, eu vou continuar o desfile e vou fazer o simples. O simples quer mais simples que andar descalço. Pode ser a passarela mais bem paga do mundo, ela andou descalço ali. Isso eu quero dizer porque na nossa vida, para a gente se reinventar, muitas vezes, quando acontece algo que não está no previsto, na hora nós temos que parar e falar assim, tá, não deu desse jeito. Qual que é o básico? Não deu desse jeito para fazer. Qual que é o simples? Porque muitas vezes você vai num padrão, seja de preparação de alguma coisa, seja coisas com filho, né? Que muitas vezes você prepara algo de alguma maneira, nossa, não deu certo, né? Ah, não deu certo a festa surpresa, não deu certo o que eu preparei para levar para aula, não deu certo o material que eu fui comprar, ou não deu certo alguma coisa no jantar que aconteceu, não deu certo. Não deu certo.
qual que é o simples? Vai pro básico. Vai pro básico. Volta. Vai pro simples. Né? Por quê? Porque se a mente da gente fica focado tanto naquela expectativa que a gente queria, e a gente fica assim, frustrado que a gente queria aquilo, mas a gente queria daquele jeito, tinha que ser daquele jeito. O que acontece? A sua mente vai desgovernar e você não vai conseguir agir no descontrole. Porque a partir do momento que você descontrola a mente, você perde totalmente, a tua feição muda. Ela nem mudou de feição. Como se ela tivesse acostumado com aquilo. Ela não está acostumada. E foi algo que pegou de surpresa. Então você vê o preparo que a pessoa tem, né? O preparo emocional que a pessoa tem. Ninguém chega num lugar desse, como ela chegou, gente, sem uma baita de uma inteligência emocional, né? Ela foi se desenvolvendo ao longo da vida. E é isso que eu quero fazer para vocês hoje, entendeu? A gente tem que evoluir, a gente tem que desenvolver. Então, a gente tem que ir sempre olhando assim, os ciclos da nossa vida. Hoje, provavelmente, você é mais segura, mais confiante de si do que você era há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou há 5 anos atrás. Então, vá medindo os seus ciclos, porque você vai vendo que você vai crescendo na sua confiança, né? Muitas vezes, quando a gente ainda não é mãe, a gente é muito mais imaturo, muito mais imatura. Muitas vezes a gente tem o primeiro filho, é muita imaturidade. Quando vem o segundo, você já está mais madura, você já está mais confiante, você já não fica tão assustada com tantas coisas, não é assim? Então nós vamos também evoluindo na nossa confiança, né, em nós mesmos. E aí eu peguei um ponto aqui para anotar para vocês, que a confiança é isso, é uma construção. É sobre construir algo dentro de nós. E quando a gente fica triste, a gente perde a confiança em nós mesmos. Quando a gente se abala por alguma coisa, quando a gente entristece por dentro, a primeira coisa que acontece é perder a confiança. Nós começamos a perder a confiança em nós. Porque não é sobre vencer os outros, né? A confiança é sobre a gente melhorar o nosso processo de lidar melhor com a vida, o nosso processo de lidar com os imprevistos, o nosso processo de não dar bola se aquela pessoa falou mal da gente, ou falou bem, ou tanto faz. É uma confiança que você vai crescendo, essa confiança em quem você é, na sua identidade divina, em quem Deus fala que você é, né? Não é sobre mais agradar a todos, né? Ter medo de tudo, ter que estar fazendo todo um papel, desgastando tua energia. Não é. É uma confiança que brota de dentro para fora. E aí, quando você vai fazendo esses ciclos repetitivos de confiança, você vai fazendo esses processos durante os anos, você vai se tornando com uma confiança assim incrível, incrível. Segurança e equilíbrio mental e emocional é um acréscimo, um crescimento diário construído com um olhar de amor por nós e por nossa identidade. Aqui a Sandra escreveu, ó, segurança e equilíbrio mental e emocional. É um crescimento diário construído com um olhar de amor por nós e por nossa identidade. Isso, olha lá, que bacana, isso mesmo. Então, a segurança é essa, a gente vai construindo de acordo com a nossa identidade. Por isso que eu comecei com essa questão de Dia da Mulher, da nossa identidade, a gente resgatar, a gente se entender, né? Por quê? Porque há muito desrespeito, há muitas coisas externas, há muitas contrariedades, há muita falta de bom trato, né? Para até conosco em várias situações, né? Então a gente tem que entender que, por isso que eu vou entrar na mansidão daqui a pouco, porque quando você tem a confiança forte e você tem a mansidão, nada vai te abalar. Nada vai te abalar. Não é o outro fala isso, é legal, o outro acha isso, bem bacana, que bom pra ele. Você vai começar a ficar mais forte, mais confiante e com mais mansidão. E isso vai ser importante, inclusive, para a criação dos filhos. Porque quando, eu vou entrar na mansidão daqui a pouco, mas quando você desenvolve a confiança e a mansidão, você sabe por que você está trilhando aqueles caminhos, você consegue lidar com os imprevistos sem perder a cabeça, você consegue ter mais tranquilidade para resolver as coisas que acontecem assim, de repente, extremas. Você não parte para ignorância, como dizem, né?
A Ruby, é verdade. Então, vamos lá, vamos junto. Então, gente, primeira coisa, andem com pessoas que te fazem melhor. Andem com pessoas, mas tem a ver? Tem muito a ver, né? A gente é energia. Se nós andamos com pessoas que vivem de fofoca, vivem de intriga, vivem de falar mal dos outros, vivem de falar de, sei lá, né, de programas que não prestam, é difícil, porque aquela energia você tá contaminada, você tá consumindo aquela energia. Não tem como você falar, não, mas eu tô ali, mas eu não faço parte, eu nem gosto, tal, mas frequenta, entendeu? Então, assim, não adianta, né? Isso mina tudo, né? Isso serve para homem e para mulher, né? O homem que fica ali andando com tranqueira, vai dar errado também, não adianta. É energia. Então, o que acontece? Nós temos que treinar, acreditar na gente, né? Isso também é um treino do cérebro, né? Todos os dias. E então a confiança, gente, quando a gente tem confiança, uma das coisas muito interessantes é que a gente desenvolve coragem, né? Vamos pegar o exemplo da Gisele Bündchen. Ela foi super corajosa, né? Ela estava ali, confiante, corajosa, enfrentou aquilo e, entendeu? Qualquer pessoa que chegasse para ela e falasse assim, mas você não podia ter pego o sapato na mão, você não podia ter feito isso, você tinha que ter voltado. Pode ter certeza que a confiança dela é tão grande que eu acho que ninguém nem fala. Porque ela tem plena certeza de que ela fez o melhor naquele momento, né? Então a gente tem que saber na vida a ter inteligência emocional, né? A gente tem que ter, quem tem inteligência emocional, gente, vence esses desafios que a vida nos põe diariamente. É muito pouco, não precisa de muito pra gente descontar alguma coisa dentro de casa, pra gente falar feio com alguém, pra gente ficar irritado com o filho, pra gente ficar bravo com não sei quem, alguém esqueceu alguma coisa em cima da pia da cozinha, gente, são tantas coisas pequenas que muitas vezes tiram a gente da mansidão, que eu vou falar daqui a pouco, e tiram a gente do sério, né? E assim, tem coisas que nos desestabilizam muito facilmente, né? E aí eu fico pensando assim, tá? Nós temos que nos desapegar, porque não dá para ter um coração confiante se o nosso coração é cheio de dúvidas, cheio dessas pessoas que te feriram, de traumas, de bloqueios, de amizades ruins, né? Até fiz uma listinha. Então, assim, não dá. Um coração que tem isso, não dá para ser um coração confiante, porque é um coração que ele tá pesado, é um coração que ele não tá leve, não tem muito espaço ali para fala de Deus. Então, um coração assim, agora você imagina, vamos pegar o exemplo de Jesus. Gente, ele abriu mão da glória do trono dele, abriu mão de tudo, ele podia tudo, e se esvaziou, e se fez homem, passou por tudo que ele passou, né? Então eu falo assim, por que a gente não esvazia logo, né? Vamos esvaziar logo o nosso coração, deixar as coisas pra lá, não carreguem peso, né? Se não consegue sozinho, procure ajuda, sabe? É necessário, nós temos dores físicas, nós temos dores da alma, né? Nós temos coisas para curar ali na alma, nós temos questões espirituais para desenvolver, então não consegue sozinho, procure ajuda. Mas é muito importante que o nosso coração, que a gente não tenha apego a essas coisas ruins, né? Porque ali contamina e a gente não consegue desenvolver a confiança, né? Porque pra gente ser confiante plenamente, nós temos que estar bem. A gente tem que estar bem com a gente. E uma das coisas interessantes é que quando a gente tem falta de confiança, é que a gente conta só conosco. Nós esquecemos da força divina, nós esquecemos que de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca abandonou a humanidade, né? Não abandonou, tá tudo aí, tem, né, tem 600 e tantos ensinamentos direto, então assim, não tem para onde fugir, é só você olhar, acompanhar, que você vai ver como a vida já foi pensada, já foi tudo pensado, né? E aí, sobre a confiança ainda,
eu anotei aqui para falar para vocês, para eu lembrar, porque eu quero falar de 2 temas hoje. Quando você pensa em algo para realizar na sua vida, na verdade, Deus já pensou antes, porque nós fazemos downloads, nós trazemos para a nossa vida coisas que já existem em outro plano. Nós apenas fazemos download. Então, quando você tem uma ideia para algo na tua vida, quando você sonha alguma coisa para tua vida, quando no teu coração brota um desejo para tua vida, ou você até cria alguma coisa para tua vida, você só conecta, você fez um download, você baixou, sei lá, do plano divino, chegou aqui. Não é o contrário, né? A gente acha que é daqui que a gente deseja, que daí já vai para o plano divino e que daí depois ele realiza ou não realiza, enfim, né? Mas os nossos sonhos, os nossos desejos, tudo que chegou aqui no corpo que você emite, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que não é espiritual. Mas se você pensar numa pessoa que a primeira vez construiu uma cadeira, que ele pensou em construir uma cadeira, já existia, isso já existia no mental, já existia como criação. Oi, Nancy, você tá aqui, querida? Boa noite, bem-vindas. Eu não te vi entrar. Quem chegou aqui? Vânia também, Nancy chegou. Que bom, Janaína. Boa noite. Tava com saudade de você. Que bom te ver aqui. Então, isso já existia. Agora, imagina questões espirituais, né? Lógico, ele já tem. Se a gente pensar, eu vou dar um exemplo da própria Bíblia. A gente fica esperando Deus comunicar, já tem tudo. Olha lá, tá lá, já comunicou, já falou, já explicou. É como se a gente tivesse um manual para poder viver, né? A gente tem um livro para poder viver, para ter um caminho. Ele já disse. Então, quando você pede algo, quer dizer, ele já realizou, né? Só que por que a gente não consegue muitas vezes? Porque nós temos... Lembra que eu sempre falo que a gente tem que ter o alinhamento, né? Da mente superior, da mente divina, da nossa alma, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E o que acontece é que a gente não tem muitas vezes, porque tem bloqueios ali na questão emocional, na alma. Então, nossos pensamentos estão meio ainda duvidosos, são pensamentos às vezes negativos, a confiança é só na gente, então tem insegurança, tem medo, né? O coração também sente, então não conecta, né? Não flui, né? A energia tá lá, a graça tá lá, mas às vezes não conecta por isso. Então nós temos que corrigir a nós mesmos, né? Por isso que é um caminho, por isso que é um processo, né? Então, gente, o que acontece? Nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão da confiança, para não perdermos a confiança nas situações que nos acontecem. Sempre que a gente estiver no extraordinário, aconteceu algo ruim, que não estava previsto, lembre de ir para o simples, lembre de ir para o básico, né? Lembre de ir para o mais... dá um tempo, respira e parte para o básico, né? Parte para o básico. E a comunicação da gente, ela é tão importante que lá, por exemplo, pegando o exemplo do desfile, ela nem estava usando palavras, né? Ela estava usando o corpo dela que fala. E o nosso corpo fala. Nós achamos que são as palavras só que a gente comunica? Não. A gente comunica pelo tom de voz, a gente comunica pelo olhar, pela palavra também, né? A gente comunica pelo corpo, pelos gestos. Então, tudo isso é muito importante a gente começar a perceber. Por quê? Porque quando a gente não tem consciência, nós agimos no automático, nós perdemos o controle, nós reagimos, ao invés de a gente agir, nós passamos a ter uma vida de reação, né? E isso não é bom. Para quem administra a sua própria vida, nós não vivemos de reações, nós vivemos de ações, né? Só que, lógico, nós temos 90% das nossas ações são ainda inconscientes. Então, por isso que é super importante limparmos nosso canal, nosso coração, o nosso mental, fazer realmente sempre esse caminho, né, de autoconhecimento profundo, de limpeza, que durante muito tempo, tirar os bloqueios e tudo mais. Por quê? Porque quando a gente reage a algo inconsciente,
que a gente está reagindo na vida de maneira inconsciente, mas nós estamos limpos, nós vamos reagir melhor. Se nós estamos sujos, nós vamos reagir pior. Se nós estamos cheios de lixos, de cacos, de feridas, nós vamos reagir ferindo. Se nós estamos mais curados, mais em Deus, com mais confiança, com mais mansidão, com mais serenidade, com mais evolução, nós vamos reagir assim. Então, por isso que é um caminho interior. Interior. É a tal frase, ninguém dá o que não tem. Né? A pessoa fere porque é ferida. É a tal história, mas é a pura verdade. Por quê? Você conhece alguém quando tem o quê? Quando tem um deslize, quando tem... Né? Ou você dá um poder para a pessoa que você conhece, a pessoa, porque vai dar um poder para ela, então ela vai se revelar ali naquele poder, né? Onde o ego está inflado, ou numa situação péssima, né? É numa situação de estresse agudo, uma situação de algo muito sério lá, você vai conhecer quem que é forte e quem que é fraco. Muitas vezes quem vai se mostrar forte é uma pessoa que não é arrogante, não, é aquela mais tranquila, mansa, às vezes naquela situação ela é forte. Por quê? Porque ela tem uma força emocional, espiritual, psíquica. E às vezes uma pessoa numa situação difícil, ela se mostra vulnerável, ela se mostra fraca, porque ela tem essa fragilidade, ela não desenvolveu essa confiança, não desenvolveu a mansidão, que eu vou caminhar para a mansidão, porque ela é super, super importante. Então, amadas, confiança, né? Confiança a gente tem que lembrar que é algo que a gente desenvolve. Nós temos que lembrar que ela faz parte de um processo de autoconhecimento, que ela também é fruto de uma confiança divina, que nós temos que dar espaço no nosso coração para que haja plenamente um coração confiável, que a gente administre o nosso coração, coloque ele em primeiro lugar, essa conexão com Deus, que o nosso coração não tem espaço para mais nada. Né? Não tem espaço para dúvidas, não tem espaço para falta de paz, não tem espaço para nada. Preencha o seu coração, não deixa uma frestinha que dê medo, que dê anseio. Ah, Denise, mas é impossível. Sim, mas é um treino. É um treino, a gente tem que treinar isso. Né? E nós temos que lembrar que é isso que Deus nos pede. De tudo, guarde o seu coração. Nós temos que guardar o nosso coração. E um coração bom, um coração pleno, um coração confiante, um coração com fé, um coração em Deus, ele é capaz de ver o mundo, ver as situações, ver as adversidades de outra forma. Então, é desafiador, sim. Nossa, como que eu não vou ter medo? Como que eu não vou ter insegurança? Como que eu não vou ter isso? Olha o mundo, olha aquilo, né? Só que nós temos que viver a nossa vida, fazendo o nosso propósito, servindo, porque aqui não é o fim e a vida é o caminho, não é a chegada. Então, o que vale é quem você está se tornando nesse caminho. É isso que vai valer. Então, todos os dias é um dia de eternidade, é um dia no registro do teu livro da eternidade. Não importa se for grande ou pequeno, não é sobre palco, não é sobre fama, não é sobre aplausos, não é sobre nada disso. É sobre fazer aquele dia, com quem você encontrou, onde você encontrou, se você fez alguém ali feliz, se você serviu, como que foi sua vida, né? Dentro de casa, fora de casa, se você está sendo uma pessoa mais próxima de Deus, o coração mais limpo, mais puro, mais manso, mais divino. É esse caminho, é desafiador num mundo de perna pro ar, de ponta cabeça, com guerra, com Covid, desafiador, gente, desafiador. Mas eu quero dizer que é esse o caminho, sempre foi, né? Porque é esse caminho que o ser humano tem que fazer na vida. Então é tarefa nossa, é tarefa de quem vai viver em 2080, e quem viveu em 1520, é a mesma coisa, é a mesma tarefa de casa. Então a gente tem que assim olhar para tudo isso e lembrar que nossa confiança tem que ser no Criador, né? Que existe, é para Ele que nós estamos vivendo, nós estamos criando filhos para Ele. Então tudo muda o valor, a balança do mundo é diferente do que, né? A balança divina. Boa noite quem tá chegando aqui, gente. Vanesca, Denise, Xará. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Gente, tudo bem até aqui?
Querem perguntar alguma dúvida? Leonora! Então, essa confiança que eu tô falando até agora, assim, eu acho que é muito bacana nós, como mulheres, aproveitando o dia, né, da mulher amanhã, a gente vê que a confiança muitas vezes não é aquela manifestação de que, nossa, eu sou, eu faço, sabe? Que veio, e eu vejo muito isso. Muitas mulheres que hoje estão questionando aquilo que elas acreditavam que era saudável para a vida delas, né? É aquela coisa assim de bater no peito, eu sou que nem o homem, eu faço, sabe? Que foi cultural, que foi plantado. Porque nós estamos numa história. Então a gente tem que entender que a história, ela vai para um lado, depois ela vai para o outro. É igual um pêndulo, né? Ela vai para um lado. Então a mulher não podia tal coisa, então agora depois vai para lá. Então o homem, ele vive de acertos e de erros, né? E quando a gente descobre que a confiança, por isso que eu comecei a falar aqui, quem entrou no começo do segundo, que eu falei sobre olhar a natureza e ver a obra criadora de Deus, né? Como ela é detalhista, como ela tem sutilezas, como ela tem refrigério, como ela tem, né? Olha, você tá num dia de calor, quando você sente assim uma brisa fresquinha, né? Gente, é maravilhoso isso, é maravilhoso, né? Quando você passa num jardim ou passa numa árvore que tem cheiro, que tem aroma, que você fala, gente, que delícia, né? Como é bom. Quando você vê os peixes ou qualquer inseto ou qualquer joaninha ali, insetinho pequenininho, como eu falei, todo de minúcias, ou a dobra da pétala da flor, né? Uma é viradinha para lá, outra para cá, é tudo de detalhes. Aí quão detalhistas nós somos também, né? Como mulher, nós somos também, podemos ser para os nossos filhos esse refrigério, né? De um dia cansado e eles chegarem em casa e a gente poder ser a mansidão ali para eles, ser esse frescor, né? Num dia de calor. Então, esse servir, né, com a nossa vida, ele tem uma identidade. Tem uma identidade na criação. Se a gente olhar para a criação, nós vamos descobrir que a criação traz essa revelação para nós também. Dessa maneira, que é uma... Gente, tem um poder enorme por detrás de algo sutil. O amor é sutil e é uma força super poderosa. Super poderosa. Eu lembrei agora de um caso que eu atendi há muito tempo atrás. E tinha essa moça que eu atendi, ela foi criada de uma maneira muito errada, essa menina. Ela mesma tinha consciência disso quando ela foi buscar ajuda. E ela foi criada pelos pais e assim, extremamente poupada em tudo. Em tudo. Ela era assim, uma dondoca, e os pais só davam coisa para ela, só poupavam ela de tudo. E ela sempre batia o pé, ela queria, ela tinha. Ela batia o pé, ela queria, ela tinha. Batia o pé, ela queria, desde pequenininha. Todas as vontades, todos os desejos, tudo. Ela nunca recebeu um não, ela nunca recebeu um limite. Enfim, resumindo a história, ela ficou moça e ela se tornou ela mesma, né? Ela mesma falava que ela não dava conta de lidar com nada. Porque ela ia namorar, ela não dava conta de uma frustração. E ela ficava com raiva, ela ia lá e riscava com chave o carro do namorado. Riscava o carro inteiro de raiva. E ela falando as coisas que ela fazia. Então ela maltratava os pais. Enfim, ela era uma pessoa que ela ficava assim, só na futilidade e muito triste. Porque não dava certo as coisas para ela. E ela estava ali porque ela precisava de ajuda, porque ela viu que estava errado isso, mas ela não conseguia mudar. E uma sessão me marcou muito, muito mesmo, porque eu falei, gente, como é lindo essa questão do amor, né? Por isso que me lembrou agora. Aí que acontece? E aí o namorado dela
começou a namorar, terminaram, né? Tentaram várias vezes, mas não tinha condição de namorar essa menina. Ela mesma sabe que era impossível, porque ela era muito ruim com ele. Nossa, ela destruía as coisas dele. E aí ele começou a namorar uma outra pessoa e ela, assim, tipo, infernizou a vida dos dois. Mas muito, 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 muito. De fazer mal pra menina, de fazer mal pra ele, de quebrar bens. Ela não deixou o casal em paz. E aí, um dia, eu acho que a mãe dela, de tanto estresse, que a mãe dela tava passando muito problema de saúde. De tudo isso, a mãe dela tava passando de muito... Oi, Maria Eugênia, lindeza! Tudo bom? Bem-vindas! Vem cá, a Carol também entrou. Quem entrou aqui? Ercília entrou, gente. Ai, muito... Aqui, quem que é? Bibi, que entrou aqui. Como que ela chama? Depois você me fala. Gente, quando acabar essa história aqui da moça que eu tava atendendo. Aí, a mãe dela tava muito doente até, em função de tudo isso. Que ela não estava aguentando mais esse estresse da filha. Porque a filha tava deixando ela doente mesmo, a mãe, né? De tanto mal-estar. E aí, na sessão, eu vi a força transformadora de um ato. Porque quando a mãe um dia caiu no chão, doente, tipo um desmaio, ela tava sozinha com a mãe. E aí o que acontece? Começaram aquele negócio, chama vizinho, chama isso, chama aquilo. E aí ligaram pro namorado dela, pro ex, né? Namorado dela. E o ex-namorado dela apareceu lá em primeiro lugar com a namorada e socorreram a mãe com um amor tão grande, tão grande, tão grande. Socorreram, ajudaram, puseram no carro, levaram, trataram, curaram. E ela contava isso assim, como foi isso que fez ela até buscar terapia. A partir desse dia, ela falou assim: eu sou um lixo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Esse dia marcou a vida dela, que ela foi buscar ajuda. Foi o gatilho dela querer mudar de vida. E foi a força do amor. Foi a força do amor, porque ela falava assim: como que eles vieram me ajudar? Eu sendo ruim do jeito que eu fui. Eu fazendo as coisas erradas do jeito que eu fiz. Como que eles fizeram isso? E ali salvou uma alma, esse gesto. Então a gente fica pensando, sabe, que algumas coisas que a gente passa, e quando a gente fala, imagina, não vou perdoar, imagina, não vou fazer, imagina, não sei o quê. E quando você faz um movimento diferente, você fala, olha, não vou guardar, tá perdoado, não carrego, não me deve nada, tá tudo certo, né? Tudo bem, é o processo da pessoa, a pessoa não fez porque não podia, e tá tudo certo, tá bom e tal e coisa. O que acontece? A gente começa a fazer esse processo evolutivo. Agora, voltando aqui para o nosso assunto eu falei amor, falei sobre sutileza, sobre força, né, do amor e tudo mais. Mas eu quero voltar agora para o assunto da mansidão, né? Porque nós falamos da confiança. Dei o exemplo da Gisele Bündchen, do salto que caiu, que foi lá quando a gente está no extraordinário. A Maria Eugênia aqui é modelo, olha lá, ela sabe dessa história. E agora eu vou passar para mansidão. Mansidão, gente, o que acontece? Mansidão é o quê? A gente ser o quê? Pacífica, né? Ser moderada, é o oposto de agressão, é o oposto de pessoas rudes, de pessoas que explodem, pessoas que agridem, né? A mansidão é algo que até Jesus fala, né? Que a gente tem que ser manso e humilde de coração. Então, o que é mansidão? Mansidão não é fraqueza, porque senão, né? O próprio Deus não ia falar pra gente, seja fraco. Não, seja forte, forte e corajoso. Nós temos que ser fortes e corajosas, ao mesmo tempo mansas. Então, ser forte é aquilo que eu falei. Ser forte não é sair, não sei o quê, porque eu também falo. Não, não é isso. Isso muitas vezes é sinônimo de fraqueza, porque aquilo que você não consegue se dominar é porque você é fraco. Você não consegue governar a sua vida é porque você ainda está fraco. Não consegue administrar ainda os problemas de uma maneira com inteligência emocional, é porque a gente ainda está fraco. Então nós precisamos ser fortes. Uma pessoa forte é mansa. Uma pessoa que é
mais trabalhada, ela vai se estressar menos com as coisas, ela vai entender mais, ela vai relevar mais, ela não vai deixar a vida virar um caos, né? Uma ventania leva pra lá, e leva pra cá, e leva pra lá, e leva pra cá, e leva pra lá, e leva pra cá, e não tem controle de nada, né? Saiu no trânsito, não tem controle. O outro frustrou, não tem controle. O outro não falou bom dia do jeito que queria, não gostou. O outro, né? Sempre o outro. E aquela mostra a desgovernança, né? Sobre a própria vida. Então, mansidão, gente, ela é uma qualidade que capacita a gente a lidar com as nossas forças e aplicar corretamente as nossas forças. Só que ela é um fruto do espírito, ela não é um dom do corpo, ela é um dom que a gente tem espiritual, a mansidão. Então, quando a gente desenvolve a mansidão, nós conseguimos agir adequadamente nas situações, mesmo que extremas. Então, o manso, o que ele demonstra? Ele demonstra o quê? Que ele tem habilidade para lidar, né, com a sua inteligência emocional ali, ele sabe. Ele tem humildade, ele tem cordialidade, ele tem modéstia. E tudo isso é fruto do espírito. Então, a gente se desenvolve na mansidão fazendo o quê? Tendo confiança em Deus. Por isso que eu trouxe os dois. Não dá para ter confiança sem mansidão também. Não dá para a gente ter mansidão sem confiança. Eles estão muito próximos, muito atrelados. Porque se a gente não confia, se a gente não tem uma confiança maior, um entendimento maior sobre todas as coisas, sabe que aquilo que a gente está passando, ou aquela pessoa está falando, ou aquela evolução daquilo, então tá, vamos ter aqui, né? Vamos ter paciência um pouco, vou ter confiança, eu vou poder falar, eu vou me expor de uma maneira melhor, eu vou falar de uma maneira porque eu também tenho esse autocontrole. E aí a gente vai desenvolvendo a mansidão, confiando na nossa identidade. Se você sabe que você não está errada, se você, mesmo que não te compreendam agora, mesmo que dentro da família não te compreendam, né? Tudo bem, né? Você vai aprender a lidar com isso, vai aprender a separar, ter limites para cada situação, né? Porque muitas vezes é necessário isso. E saber que esse controle não tem como a gente ter, né? O controle e o apego às coisas e às pessoas. Então, nós temos que dar conta da nossa vida. Nós viemos sós e vamos embora sós. Nós só vamos dar conta da nossa vida, né? Quando não estivermos aqui, nós vamos levar o quê? A nossa vida. Não é a vida do outro, né? Não é do marido, não é do namorado, não é do filho, não é da filha, não é da avó, não é do irmão, não é do pai, não é da mãe, não é de ninguém, é só nossa. É nós que vamos prestar conta da nossa vida. Então, mansidão, gente, é um código de herança da terra. É um código aqui pra gente viver a mansidão. E como que a gente desenvolve, né? Porque olha só, o contrário da mansidão seria o que? A rebeldia, né? Aquela ira, a ira ruim, né? A coisa que não tem controle, a pessoa que vai e não tem mansidão nenhuma, né? Chegou, bateu, levou e vai vivendo a vida assim. E isso a pessoa paga um preço muito caro. Com o próprio corpo, ela paga um preço caro pelo estresse que tem, ela paga um preço caro porque ela se afasta de Deus. Se afasta de Deus, né? O chamado é para sermos mansos e humildes de coração, né? E humilde não quer dizer você vai aceitar tudo, você vai ser condizente com tudo, conivente com tudo. Não, não é isso, né? Jesus está lá, claramente aquilo que ele aceitava, aquilo que ele não aceitava. Mas ele não era uma pessoa que vivia pela lei. Ele vivia pela verdade. E quando você vive pela verdade, você tem confiança. E você tem mais mansidão. Ele veio para quebrar várias leis, né? Então, se você pegar lá até no Antigo Testamento, por exemplo, se você pegar a lei sobre adultério, né? Então, a pessoa que tivesse lá só ia ser considerado adultério se tivesse realmente feito o ato, né, sexual. Então tá adultério. O restante não era. O cara podia ter, ou a mulher, o coração mais sujo possível, mais desejoso possível, fazer um monte de coisa, mas só era adultério se tivesse tido o ato.
Aí Jesus vem e fala, não, não é isso. Eu quero vocês livres disso tudo. Eu criei vocês para serem livres. Então, adultério não é uma lei. Você tem um coração sujo e só quando você vai lá que é adultério. Não. Adultério é desde que você pense. Olha só. Olha como é interessante que Jesus não veio para leis. Ele veio para a graça de Deus. E a graça de Deus é até mais pesada, entre aspas. Mas ele nos quer livres. Ele quer que a gente fique com isso no nosso coração. Ele não quer essas prisões. Então ele quer nos liberar de prisões. Entende? Então é um salto evolutivo muito grande. Quem quer viver na graça, no mover de Deus, é um salto evolutivo muito grande. Só que isso traz o quê? Mais confiança. Porque o teu coração vai se assemelhando ao dele. E quando o seu coração se assemelha ao dele, o coração dele é manso, é humilde, é da verdade, não é da lei. É realmente do coração. E ele vai olhar o quê? O teu coração. Então a mansidão, gente, ser manso é algo assim muito importante, porque você passa a ser administrador da sua própria vida, governante da sua própria vida. Mansidão é o ápice da inteligência emocional. É o ápice. Quando você governa a si mesmo. Quer coisa mais fantástica que você governar a si mesmo? Já pensou? É incrível. Pensou um ponto que, por exemplo, você chegar num ponto que nada te abala. Nada te abala, assim, de te derrubar, né? Nem os elogios, porque você não tem vaidade, você não tem ego, você não tá fazendo aquilo pro teu ego, você tá fazendo aquilo pro serviço, então que bom. Gostaram? Glória a Deus, porque é Ele capacitou, porque bondade é só Ele. A gente tenta ser o canal para ser o reflexo, né? E a pessoa às vezes não faz, não agrada, não gosta, te critica porque tem inveja ou tem... ou sei lá, N coisas, né? Ou gostaria disso que você tem e ela não tem, então faz intriga, enfim, tá num outro grau evolutivo e tá tudo bem também, tá tudo certo. Segue a vida, né? Cada um vai seguir o seu caminho. Já pensou chegar nesse ponto de mansidão, né? De não desesperar com as coisas. E olha como isso numa vida de mãe, trazendo aqui a maternidade, como isso é importante, porque nós vivemos com filhos, com criança, né, com família, dentro de casa, o dia a dia é cansativo, é estressante, tem uma série de coisas para resolver. E aí, olha como a mansidão, ela é super necessária no nosso dia a dia, na nossa rotina. Como a mansidão é importante. E como é facinho a gente perder essa mansidão. Muito fácil. Porque a gente tem um coração, de novo, voltando, no coração que tem raiva, que tem rancor, o coração que tem ódio, que tem amargura, o coração que tem remorso, o coração que tem culpa, o coração que tem medo, o coração que não perdoou, o coração que tá não sei o quê. Então esse coração, o que acontece? Ele não consegue ter mansidão. Por quê? Porque como é que ele vai ser um coração enganoso e ao mesmo tempo se assemelhar ao coração de Deus, né? De Cristo. Não tem como. Então a gente precisa realmente limpar o nosso coração, né? Limpar o nosso coração. E assim, é interessante que a gente olhe como a gente reage às crises. Como que nós reagimos às coisas que não saem como a gente planejava. Como que a gente perde a confiança na vida, perde a confiança em Deus, perde a confiança nas pessoas, perde a confiança em nós mesmos ou não? Não deu certo. Não deu certo, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja uma situação, sei lá, de sociedade, ou seja uma expectativa que você tinha, ou seja qualquer coisa, né? Aquilo. Como é que faz? Te coloca lá no chão, demora meses para passar, aí se fecha, não vou acreditar mais em ninguém, não vou acreditar mais na vida, não vou acreditar mais no outro, não vou acreditar mais porque tá vendo? Ai, tal, ou não? Será que a gente consegue acreditar de novo? Será que a gente consegue ter confiança na vida, confiança em nós mesmos, confiança nas pessoas, confiança, abrir o coração de novo? Será que a gente consegue?
E a mansidão, será que a gente consegue ter essa mansidão? Essa mansidão que é ser esse canal de viver na vida, aqui no cotidiano, com tudo que a gente tem, né? Uma pessoa que fala errado com a gente, um filho que responde não sei de que jeito, uma coisa que não sei o que lá, né? As teimosias que a gente tem que dar conta, as coisas de mulher que a gente tem que dar conta, enfim. Viver nesse mundo que nos pega tanto na parte humana, mas a gente guardar o nosso coração. Guardar. Ali eu não sei se eu falei aqui no último segundo, eu acho que eu falei isso, ou não falei. Eu acho que eu falei lá no Telegram, eu acho. Então, veio agora para falar para vocês. Pense que o coração de vocês é um recém-nascido de 1 semana. Imagine um recém-nascido. Esse recém-nascido é o seu coração. Aí dentro, olha teu coração agora, o teu coração é um recém-nascido de 1 semana. Olha o quanto de cuidado que você tem que ter com ele. Você tem que ter muito cuidado com o teu coração. Muito cuidado. Como se fosse esse ser frágil. Ele é forte, mas ele precisa ser muito bem cuidado. Né? Nós temos uma proteção aqui, uma caixa torácica nós temos para proteger o nosso coração. Nós temos que colocar blindagens assim, ó. Nós temos que colocar campos para a gente poder proteger o nosso coração. Não é tudo que pode entrar no nosso coração, gente. Não é. Não é. Nós não podemos deixar o nosso coração escancarado para entrar tudo. Porque tem muita coisa que está ali que já precisa ser limpo porque já entrou. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca para dentro do nosso coração. Senão nós não vamos ter esse coração manso e saber administrar a nossa própria vida se a gente deixar a nossa porta do coração aberta. E entra qualquer um, de qualquer jeito, machuca, fere, dói, aí tá e fica, a gente não administra, a gente não governa a nossa vida. Então a gente vive muito à mercê de tudo que acontece em volta, né? A gente fica solto, porque a gente fica, né? O outro falou, o outro fez, a situação aconteceu assim, assado, tudo vem e bagunça e tira a nossa mansidão e a nossa confiança. Então, assim, é um resgate, né? Confiança e mansidão é um resgate, é um trabalho, é um processo pra gente fazer durante a vida, certo? Agora, para finalizar aqui hoje, o segundo, gente, se tiver dúvida, vocês escrevam, porque às vezes eu não olho aqui. Mas eu quero fazer uma coisa bem interessante que eu separei aqui pra vocês, gente. Eu gosto muito da Cora Coralina, né? E aí hoje eu peguei esse poema dela e é interessante que ela publicou seu primeiro livro com 75 anos. Ela escrevia desde os 14, mas ela trabalhava com doces, ela era doceira e ela foi publicar com 75 anos. E é interessante, agora falando de novo sobre mulher, nós passamos por vários ciclos durante a vida, né? Só que nós somos esses seres criativos, nós criamos vida, nós geramos vida. E esse gerar vida, ele é constante. A gente gera vida, a gente tem esse espírito maternal, a gente tem esse espírito feminino, a gente tem esse espírito criativo. E isso independe se você tem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos. Só muda o jeito de fazer. Né? Uma mulher com 60, com 70 anos, é que na nossa cultura não é visto assim, né? E muitas vezes nem essas mulheres se desenvolvem para isso. Mas são aquelas sábias, né? Que elas já são, assim, inspiração para outras mulheres. Porque elas passaram por muitas coisas, elas têm histórias, elas têm curas. É fantástico isso. É muito bonito. Por quê? Porque continua um processo de criar. Ela continua num processo, assim, de sabedoria, de criar mais coisas. Geradora de mais vida. Não para esse gestar vidas. Então isso é muito lindo. E aí tem uma poesia dela, vou ler aqui para vocês, que eu gosto bastante, eu acho que vocês já conhecem, mas que fala assim, que fica pro dia da mulher, para nós. Olha só, fala assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Eu acho lindo isso daqui e eu acho muito a ver com a gente, principalmente quem tem filho, que a gente possa ser essa presença dessa maneira, que a gente consiga ser essa presença dessa identidade divina que nós temos, com essa nossa energia, que nós possamos ser na vida, né? Essa sutileza de amor tão bem descrita aqui, que é esse colo que acolhe, esse braço que envolve, essa palavra que conforta, esse silêncio que respeita, esse olhar que acaricia, esse desejo que sacia. Nada tem sentido se não tocar o coração das pessoas. A Nancy falando, perfeito, nada tem sentido se não tocar o coração das pessoas. Nada tem sentido. É uma vida em vão. Uma vida em vão. Né? Você pode estar lá com a roupa mais bonita do mundo, pode estar lá fazendo e acontecendo, mas se você não tocar o coração das pessoas, nada tem sentido. E isso não é coisa de outro mundo. Isso está nas nossas mãos, né? Está no nosso ser, no nosso coração. Então, eu acho que é super... A Simone falando perfeito aí, ó. Então, gente, esse é o recado meu para o Dia da Mulher, sabe? Nós temos essa sensibilidade, nós temos esse poder e é um poder transformador. Isso é força. A gente acha que muitas vezes a gente precisa ter uma, assim, eu gosto muito de mulheres que levantam mulheres, sabe? Porque eu acredito assim, nós somos tão belas na nossa unicidade, cada uma aqui já é a menina de Deus, já é linda, já é perfeita, já é tudo. E nós já viemos para algo muito grande, muito maior. E nós temos uma força que nós estamos muito enganadas, que nós achamos que tem que ser uma força... Esse é papo para uma outra live, mas assim, a gente acha que é uma força que nos foi plantado, sabe? Você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que ir lá. Não, nós podemos tudo. Como eu falei, a Gisele Bündchen tá lá, primeiro exemplo que eu dei, né? Topo do mundo. Nós podemos tudo. Mas a nossa maior força está nessa transformação de vidas, que nós temos uma sensibilidade muito grande, nós temos esse poder criativo, nós temos a capacidade inata de tocar, né, o coração das pessoas. Nós temos. A partir do momento que a gente já sente o coração de uma outra vida, quando a gente está gestando essa vida, quando a gente está abraçando essa outra vida se acolhe, se acalma, só de sentir a batida do nosso coração, sentir o nosso cheiro. Um recém-nascido, quando sente o cheiro da mãe, ele para de chorar. A mãe não precisa falar nada. Só trocou de colo, saiu do outro colo e veio para o colo da mãe. Só a temperatura, a batida do coração e o cheiro. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Isso é forte pelo lado animal, né? Pelo lado cria, pelo lado animalesco, mas é forte dessa conexão eterna, porque é uma conexão eterna. É muito lindo. Isso é muito lindo. Então nós temos essas grandezas que são já inatas, já são nossas, já somos feitos assim. Então, esse é o meu recado para vocês agora, assim, de Dia da Mulher, que a gente resgate isso, né? Essa força que está em coisas sutis, né? Porque uma palavra bem falada, um silêncio, né? Um acolhimento, um olhar, uma lágrima junto, um amor que promove o outro, né? Olha que lindo, isso é lindo. Um amor que promove, um braço que envolve, um colo que acolhe.
uma palavra que conforta, um olhar que acaricia. Olha como os filhos se beneficiam disso, né? Olha como que é lindo isso, quando a gente educa, né, com essa grandeza. E a gente faz isso, a gente toca o coração, não só dos filhos, mas de quem convive com a gente. Então, lembrar que só conseguimos isso se desenvolvermos a mansidão, porque se a gente tem um coração raivoso, rancoroso, não é como é que dá para ser assim? Não dá. Nós vamos conectar coisas ruins, porque nós estamos emanando coisas ruins, né? Então, se a gente tem um coração manso, se a gente desenvolve a confiança, essa confiança que eu expliquei aqui no início, né? Quem chegou agora eu vou deixar salva, mas essa confiança que atrelada à mansidão e a mansidão à confiança nos faz centrarmos, né? De uma maneira muito mais forte, muito mais segura na nossa vida. Porque nós vamos ter autocontrole, não só porque eu preciso ter autocontrole, não, nós vamos ter inteligência emocional e mais fortalecidos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. E outra, como a nossa vida, ela não é regida só por aquilo que a gente quer que aconteça, porque existem N fatores em volta de nós que vão acontecendo, que é do outro. É do outro, você convive com o outro, dentro da tua casa, no teu trabalho, com filho, com família, com todo mundo. Então, olha como é fácil a gente se perder se a gente não tem esse governo, essa administração sobre a nossa vida baseada na real confiança e na mansidão. Beleza, gente? Quem chegou aqui por último? a Adriana, querida, bem-vinda. Quem tá aqui, encantadora? A encantadora de papéis. É encantadora de papéis. Aqui a Jéssica também chegou. Gente, tem uma coisinha aqui que eu separei, mas assim, eu falei, nem sei se ia dar tempo, mas eu tô achando que vai dar. Só vou falar uma coisa. Vou falar umas frases assim que eu vi de mulher, pra ver se só pra relaxar agora no final, assim, que eu falei um papo bem profundo hoje, mas eu acho que é tão importante. Essa questão de... Eu vejo que muitas vezes, só para dar mais uma coisinha antes de falar das frases, eu vejo que muitas vezes nós, a Simone, maravilhosas suas palavras. Oi, Si, obrigada, louvado seja Deus. Graças a Deus, né? A gente tá junto, nós estamos juntas aqui. Só para falar uma coisa, cuidado com o que vocês acham que é fraqueza e que é fortaleza, porque muitas vezes a gente tem a ideia, por exemplo, que ceder é ser fraco, que ser manso é ser fraco, sabe? Cuidado, assim, cuidado com o que essa sociedade prega, sabe? De força, não é, né? Eu falo assim, a mulher já cede o próprio corpo para vir uma outra vida. A partir do momento que você até sabe que você tá grávida, você já fica diferente, você cede tuas noites de sono, você cede tudo. Gente, isso é fraqueza? Ceder é uma das coisas maiores que tem do mundo. Parabéns para quem cede, porque é um baita de um coração, é uma baita de uma pessoa, quem sabe ceder, quem sabe inspirar, quem sabe ser manso, quem sabe ajudar, quem sabe... O mundo vive na contramão, né, das leis divinas. Então eu falo que assim, a gente vive, né, numa direção, ou a gente vive em outra. E o mundo não vai falar para você que isso é legal, né? Vai falar para você ser diferente. Não vai falar para você que isso é legal. Só que, por isso que eu falei, a gente tem que olhar a nossa identidade. A nossa identidade, quem chegou aqui é Dudu. Oi, Dudu, boa noite, bem-vinda. Dudu, linda. Então, vou falar umas frases aqui, gente, olha só, de mulher, que eu vi aqui, ó. Uma mulher com voz é, por definição, uma mulher forte. Mas a busca para encontrar essa voz pode ser extremamente difícil. Tem tudo a ver, né? Porque uma mulher que tem voz, que ela tem a sua identidade, né, revelada, que ela sabe quem ela é, né? Eu falo que eu gosto muito de mulheres que levantam mulheres, porque a gente não precisa, sabe, competir com ninguém, não precisa, a gente tem que se ajudar a resgatar tudo isso, né? E descobrir que nós já somos bela como somos, não tem que ter nada, tem que ter ajuda.
Porque já é tão difícil, né, a gente ter voz e essa voz vir de uma identidade. Então, encontrar essa voz é muito difícil. É uma caminhada, uma jornada para dentro, né? Outra frase. Ter uma mulher ao seu lado é mais que privilégio, é uma honra. É uma honra. Honrar, né? Honrar quem está ali. Tem um valor muito grande. Olha só essa aqui. Mulher é uma xícara forte de café preto em um mundo que está bêbado com o vinho barato do amor superficial. Olha isso. Eu achei o máximo isso aqui. Eu falei, gente, pera lá, deixa eu entender o que ela quis dizer assim. Então tá, realmente, então é um mundo que tá no superficial e ela tá lá acordando o mundo, tirando o mundo da ressaca, tirando o mundo, né, da embriaguez, né, da coisa superficial, da coisa barata. Outra frase. Seja a mulher de que você precisava ou sonhava quando era menina. Muitas vezes eu atendo mulheres que passaram por muita dificuldade assim com as mães, né? Ah, Nancy, colocou até uma xicrinha de café aqui. E então é difícil, né? Vamos lá. Que este dia da mulher te lembre da sua força e da sua capacidade de ir além. Você pode ser o que você quiser. Basta querer. Não há força mais poderosa do que uma mulher determinada a sonhar e a crescer. Então, realmente, né? A mulher, ela tem uma força que ela desconhece. A força que nós temos, nós desconhecemos. Nós somos capazes de muitas coisas e nós temos sensibilidade, nós temos uma transcendência e também existem relatos assim de mães que quando vê o filho passar por uma dificuldade, ela é capaz de levantar um carro para tirar um filho que está ali. Então, assim, nós temos algo que, gente, é uma potência dentro de nós, né? Então, acabei de ler As Boas Mulheres da China, e agradeço por ser mulher no meio em que estou. Olha só, Nancy, que legal, é isso aí. Depois eu quero saber desse livro. Esse eu não li, As Boas Mulheres. Que bacana. Bacana, bacana, bacana. Pois me conta, Nancy. Pois me conta mesmo, me grava um áudio lá. Vamos ver. Feliz Dia da Mulher, aquelas que fazem a escalada da montanha. A escalada da montanha é a busca da sabedoria e das virtudes humanas, né? Depois eu quero saber, Nancy. Me fala. Depoimentos que a Nancy tá contando. Então, a sabedoria, então nós estamos escalando a montanha, né? Removendo pedras e plantando flores. Feliz o dia da mulher, né? Aquelas mulheres que fazem escalada na montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Vamos ver. Essa daqui é até engraçadinha, olha. Mulher é como um saquinho de chá. Você não pode dizer o quão forte ela é até colocá-la na água quente. Nunca tenha vergonha de uma cicatriz. Significa simplesmente que você foi mais forte do que qualquer coisa que tentou te machucar. A mulher é um ser humano maravilhoso que resume em si força e delicadeza. Deixa eu ver aqui. A coisa mais linda que uma mulher pode vestir é confiança. Olha lá, confiança que eu falei. Mas não é aquela confiança que o mundo prega, que é uma confiança muitas vezes externa, né? Que tem que se igualar aos homens, que tem que bater no peito, porque eu sou, porque eu faço, porque eu não preciso de ninguém, porque eu não preciso de homem, não sei o que, não é essa confiança, não é essa força. Tô falando de outro tipo de confiança, outro tipo de força. Quem não pegou aqui do começo, depois eu vou deixar salva. Pega lá a confiança, que é uma verdadeira confiança, né? Essa, olha, que a gente pode cair do salto, como eu disse, que a gente continua, né? Continua, a gente sabe continuar andando e aquilo é aplaudido ainda, né? Como a Gisele Bündchen lá, eu falei no exemplo. Mulher já tem tudo dentro de si.
você tem o dom de gerar a vida, sua natureza é protetora, caridosa e amorosa, né? E realmente, você vê como que a mulher está sintonizada, né? Com os animais, com os cachorrinhos abandonados, com... A mulher tem isso, né? Essa questão da caridade, né? Olha lá quem está trabalhando lá nos asilos, nas creches, né? A mulher está lá, né? Então, tem a delicadeza mesmo, tem a delicadeza das flores, a força da mãe, né? A reciprocidade de amiga, o dom de iluminar a todos com um sorriso, né? Então nós temos esse lado de sonhar, esse lado de criar, esse lado de encantar, esse lado de fazer mais belo, né? Seja por um detalhe na mesa, seja uma florzinha que você pegou no jardim e colocou lá num copinho ali, esses detalhes, a criação é tão detalhista, né? Deus é tão detalhista e nós herdamos isso da nossa criação, né, divina. Então, nós precisamos realmente resgatar, né? Resgatar isso com confiança, com mansidão, com essa pureza de coração, porque o coração ele tem que ser um coração manso, um coração puro, né? Um coração limpo de qualquer coisa. E é um coração realmente igual ao de Cristo, né? Que é um coração manso, um coração que sabia, confiante mesmo com as incertezas, mesmo com, mulheres abençoadoras, lindas frases. Ah, Sandra, que bom que você gostou. Gente, deixa eu ver se tem mais, vamos ver se tem mais aqui. Acho que eu vi, tu fez todas, né? Acho que eu fiz todas, desde o primeiro dia, eu acho que sim. Qual é a maior lição que uma mulher deve aprender? Que desde o primeiro dia que você já está aqui no plano da Terra, aqui, você já teve tudo o que precisa dentro de si. Foi o mundo que te convenceu de que você não tem, né? Então, qual a maior lição? Já está tudo aí dentro. Já está tudo aí dentro. Foi o mundo que convenceu você de que não está. Então, amadas, é isso. O segundo hoje eu deixei bem assim pra gente conversar um pouco, bater um pouco assim, um pouco de papo, né, junto com essa questão. Eu não quis só trazer um tema só e enorme, né, como eu fico, mas olha, já deu 1h30 aqui, que é um prazer enorme, nem vejo o tempo passar quando eu tô aqui com vocês, mas para deixar essa mensagem de Dia da Mulher, com essa reflexão em cima da nossa existência, do nosso existir. O mundo precisa tanto, né? O mundo está precisando tanto de coisas que inspirem, está precisando de gestos que inspirem, de palavras que inspirem, precisando toda essa sutileza, né? Eu vou ler mais uma vez para a gente terminar aqui essa poesia da Cora Coralina, que eu acho que ela é muito linda e merece a gente dormir com ela hoje e a gente fazer a vida valer a pena, né? Aonde a gente estiver plantada, né? A gente florescer aonde nós estivermos plantados. Cada um aqui está numa cidade, cada um está numa história, cada um está numa família, mas a gente possa florescer, né? Florescer com isso e ir ajustando as rotas, né? Ir sanando os problemas, curando, né? Alguns problemas você vai evoluir. Sinto lhe dizer que quando a gente evolui, algumas coisas ficam para trás, né? Algumas amizades, pode ser que você perca, né? Então, assim, a evolução, ela é ótima, é necessária, a gente precisa. Só que como é frequência, como é energia, tem algumas coisas que podem causar alguns desajustes na tua vida. Mas são desajustes porque ou você fica lá naquele nível que ninguém quer crescer e que só quer debandar o negócio, não quer dar certo, ou quando você começa a crescer, aquele nível ali não vai mais, ou vai com você ou fica para trás. Então, assim, faz parte. Isso é super importante dizer, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aqui ninguém me compreende, eu comecei a fazer isso, olha, agora eu não tô mais ali, aconteceu tal coisa. E esses problemas que acontecem em volta é porque você começou a evoluir, então algumas coisas que você não concorda mais, você não funciona mais daquele jeito, você não funciona mais naquela rodinha que faz daquele jeito, ou naquele tipo de conduta, onde você não funciona mais. E tá tudo bem. Agora, se as pessoas não querem dar o próximo passo e você quer, você vai mudar de frequência de rádio.
você estava lá na 97,9, você vai para 90,3 e quem tá ali não quer ir para outra, é outra frequência. Ali você vai encontrar outras pessoas. E assim é, né? A gente vai sintonizando de acordo com a faixa de frequência. Então, é um processo na nossa vida de construção e eu sou muito grata, né, de estarmos aqui com o ronco da minha cachorrinha e tudo aqui do lado, mas estarmos aqui no Segundou, esse momento. Eu não sei se tem aqui alguém que veio pela primeira vez, eu esqueci hoje, eu sempre falo, me perdoe, eu sempre falo isso no começo, quem tá aqui pela primeira vez, é o nosso encontro, eu falo muito sobre educação infantil também, mas não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, o Segundou é bem esse processo de transformação para a gente sair daqui diferente do que a gente entrou e levar isso para nossa casa, para educação de filhos. Muitas vezes eu dou dica, ó, faz assim com o filho, faz isso, faz isso, faz isso. Mas hoje eu acho que se a gente tiver um coração confiante, um coração com a nossa identidade, né, revelada, um coração manso, nós somos agentes transformadores, mas demais, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, onde a gente estiver. E isso é para deixar um post-it assim, ó, manso, né, confiança e mansidão. Porque a gente precisa lembrar, né, o dia a dia da gente faz de tudo para isso não acontecer, né, perder a calma, perder a Sandra, Feliz Dia das Mulheres, gratidão. Obrigada, Sandra, para você também, eu vou dar Feliz Dia das Mulheres para vocês, terminando aqui com... Obrigada, Sandra, obrigada mesmo, viu? Vou ler de novo para a gente dormir com essa poesia da Cora Coralina, com essa sensibilidade. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Olha que lindo, é muito lindo, né? Eu amo. Então, gente, vamos fazer a nossa vida ser intensa, verdadeira, pura, mansa, confiante, né? Enquanto durar, a gente fazer uma vida que tenha sentido, que a gente toque o coração das pessoas, que a gente sirva, porque o servir não é menos, o servir é mais, o gerar não é menos, o gerar é mais, o ceder não é menos, o ceder é mais, né? Só os fortes conseguem ser mansos, só os fortes conseguem ceder, só os fortes conseguem perdoar, só os fortes conseguem seguir e avançar e evoluir, porque é um baita de um trabalhão, falando sério, na prática é bem complicado, né? A gente tem isso, a gente sabe que na prática é bem desafiador, né? Fazer esse processo. Então, mulheres amadas do meu coração, vamos ter um dia amanhã de bastante luz, que essa luz resplandeça onde vocês estiverem. Uma noite super abençoada para vocês. Eu vou deixar salva. Essa daqui vai lá pro YouTube. A partir, eu acho que da semana que vem eu já começo a gravar diretamente por lá. Quem não se inscreveu ainda, eu convido. Vá lá no meu feed ali do Instagram, na bio. Tem um link, só clicar ali. Tem o YouTube para você se inscrever, tem o Telegram para você se inscrever. Ali o Telegram eu sempre deixo mensagens diferentes do que eu deixo é um canalzinho mais assim próximo de vocês ali também. Algumas mensagens durante o dia. A bênção de Deus é o que enriquece e causa dor alguma. A bênção de Deus é o que enriquece. Isso mesmo, exatamente. Gente, então, um beijo grande no coração, fiquem com Deus, lembre do valor, né, desse ser mulher em Deus, porque é diferente, né, do que prega tudo, né, cultura. Então, resgate a sua identidade com toda a tua sensibilidade, com toda a sua potência, com toda a sua confiança de ser quem é, né, única, linda, irrepetível, não se compare com ninguém.
Não se compare, se inspire, mas não se compare com ninguém, né? Você já tem tudo, 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 tudo. Você já é assim, a joia rara de Deus. Você já é a joia rara de Deus. Então resplandeça, resplandeça, porque mais mulheres precisam de você, mais pessoas precisam de você. E o que você tem para dar é só você que sabe fazer. Então se inspire em outras pessoas, modele outras pessoas, mas faça a sua jornada com confiança, com mansidão, né? Seja assim aquela pessoa que as pessoas lembrem porque você toca o coração. Isso é muito lindo e nós já temos esse dom, nós já temos essa sensibilidade, nós já temos de identidade nossa, da energia nossa feminina, nós temos muitas capacidades, uma delas é essa. Então bora lá, vamos florescer o mundo que está em guerra e a gente precisa colocar e plantar coisas boas no coração das crianças, no coração de quem convive com a gente, né? Não é sempre que a gente consegue, e quando a gente não consegue, a gente tem sempre que acender a vela uma da outra, pra gente não ficar na escuridão. Então, eu tô aqui, eu também me abasteço muito de vocês, vocês se abastecem de mim, e a gente sai iluminando, né? A gente pega e troca aqui, pega as chamas, junta as chaminhas da vela, e cada uma, se alguém estava aqui com a chaminha apagada ou fraquinha, sai mais fortalecida e vai fazendo assim, e vai iluminando outras pessoas também, para a gente poder fazer a nossa parte, né? Contribuir com uma energia melhor para um mundo melhor, fazer a nossa parte. O que nos cabe é fazer a nossa parte, né? Bem feita. Se fizermos, estamos fazendo o plano que o Deus tem para nós, né? Se você tem seus talentos, não enterre seus talentos, né? Eu gosto muito daquela parábola que três ganharam as moedas, uma, outra duas, outras 5, então cada um ganhou um tanto, um já saiu correndo para poder gerar mais e voltar para Jesus, né? E um com medo foi lá e, né, falta de confiança, foi lá, escondeu, né, aquele talento. E aí o que acontece? Não é o que Jesus quer que a gente faça na vida, né? Ele quer que a gente dobre servindo aquilo que você já tem, dobra, dá mais. Você tem aquilo, então seja muito bom, faça tudo que você pode com aqueles talentos que você tem, que é trazer mais pessoas para perto de Deus. Então faça mesmo isso, né? E aí Deus vai te capacitando mais, porque na verdade Ele não quer de volta, Ele quer dar mais para você. Então se você tinha 5, você voltou com 10 para Ele vai falar assim, nossa, então realmente você é uma ótima filha de Deus. Então eu não quero os 10, eu vou deixar você com 10, eu vou te dar mais 10. Aí vai lá, vai gastar mais, vai investir mais. E assim a gente vai fazendo a vida, né? Então a gente precisa morrer vazio, né? A gente precisa assim, realmente se pôr a serviço, e tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, pede para Ele revelar, pede para Ele te revelar. Se não está claro, pede para Ele te revelar, né? Deus, Senhor, o Senhor me criou, eu já sou alguém antes de vir aqui para a Terra. Eu já sou alguém, eu já sou este ser criado por Ti. Eu já sou essa identidade divina. Antes de eu vir para a Terra, eu já tinha essa identidade. Então me revela, me dê luz, me dê potência, me dê fortaleza, me dê luz e sabedoria para eu poder enxergar o que eu tenho. E eu não quero ir embora sem colocar tudo que eu tenho a serviço. Eu não quero ir embora antes de eu colocar tudo isso e gastar esses dons, né? Gastar no sentido de investimento, né? De colocar a serviço, de não ficar para si, não guardar, né? Então pede se você não sabe. E se você sabe e não consegue ainda colocar, fala, olha, eu já identifiquei, tem isso, 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 então pode me ajudar a realizar, né? Se me deu, me ajuda a realizar, porque eu quero realizar e eu vou movimentar. Então o importante é a gente se colocar em movimento, porque parado a gente não realiza nada. Movimento pequeno que seja, gente, sai do automático, sai do comum, né? Sai de ficar só no celular, sai de ficar vendo a vida do outro, sai, sabe? Faz uma limpa no Instagram, né? Segue quem te eleva, quem te, sei lá, uma sugestão, né? Você não precisa fazer, lógico. Tô falando uma sugestão, mas assim, pra tua vida ficar mais, pra render mais, né? Pra você focar mais em você.
E então é isso. Mas assim, é muita coisa pra gente conversar, né? Por mim eu ficava aqui horas batendo papo, conversando, mas eu acho que hoje já foi algo bem inspirador que serve pra mim e pra vocês também, né? Eu faço essa jornada de autoconhecimento há muito tempo, mas a gente nunca tá pronto. Então, cada vez que eu vejo alguma coisa ou que eu trabalho alguma coisa, tem mais um patamar, tem mais um nível pra subir. E assim né? Mas, amadas, então uma super boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês amanhã, a semana e a noite. E que vocês tenham muita confiança, muita mansidão. Apesar de tudo em volta, guardem o seu coração. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. E a gente se vê aqui pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube e tudo. Tá bom? Beijo, fica com Deus, gente.